Olá amigos, bom dia! Ok, nessa nossa videoaula nós vamos ver na prática como fazer a instalação do vSphere ESXi no nosso hardware, tá? Então vamos ao conteúdo da nossa aula. Primeiro nós vamos ver como acessar o portal da VMware, o myvmware.com, que é de onde a gente gerencia as licenças e faz o download dos aplicativos e também faz a abertura de chamado junto ao fabricante. Nós vamos fazer, além do download, a instalação do ESXi e eu tenho algumas dicas importantes em relação ao hardware da HP, Dell, IBM e com relação a placas de rede. Vamos começar? Let's go! Bom, primeira coisa, nós vamos acessar o portal da VMware em myvmware.com. Olha que interessante, já temos aí um alerta em relação ao vCenter Server 5.1 Update 1. Não se preocupe, nós vamos utilizar a versão mais recente do vSphere. No MyPortal VMware você pode criar um cadastro para você e a partir deste cadastro é a forma como você vai se relacionar com a VMware, tanto para download, trial, licenças e abertura de chamada junto ao fabricante. Como eu já tenho meu cadastro, eu vou fazer o login com o meu usuário. Muito bem, já estou aqui logado com a minha conta e facilmente eu acesso o link Products and Downloads. Vou clicar em All Downloads. Ok. Então eu tenho uma relação completa de todos os produtos da VMware que eu posso fazer o download. Então, observe que a listagem é enorme. Ótimo. No nosso caso, nós vamos clicar no link VMware vCloud Suite e a partir desse link nós vamos ter acesso a todos os produtos que a gente precisa. Ok, está aqui a listagem. A listagem está organizada pela edição. Relembra que nós falamos Standard, Advanced e Enterprise. Tá? O que diferencia de uma edição da outra é que as edições mais avançadas possuem mais recursos, né? Possuem mais downloads. No nosso caso, o que nós vamos precisar baixar nesse momento é esse primeiro download aqui, ó, VMware ESXi 5.1 Update 1 Installable, que ficou disponível no dia 25/4, mês passado, finalzinho do mês passado praticamente. Então, uma vez que você já identificou esse cara, depois nós vamos baixar o vCenter Server para fazer a instalação. Vamos baixar também o vSphere Data Protection, vSphere Replication, Storage Appliance e alguns outros, tá? Por enquanto, a gente só vai precisar baixar esse download, que é o download de instalação do ESXi, um arquivo ISO, que a gente depois grava um CD ou um DVD de instalação para colocar no servidor. Então aqui à direita a gente tem o link View Download, clicar nele. Aqui eu tenho os detalhes do meu download, o ESXi 5.1 com o Update 1. E aqui eu tenho ele em vários formatos de arquivo, né? O ISO, o .zip, o VI Client é apenas o client para conectar aos servidores VMware. Não se preocupe em baixar esse cara, porque a gente já tem ele acoplado aqui nesse ISO. Então eu vou fazer o download, eu posso fazer o download gerenciado, né, usando o Download Manager, que acelera um pouco o download e além disso, se você perder a conexão, não perde o download, ele continua quando a conexão estabelecer. Ou eu posso fazer um download manual. O download completo dos produtos são grande, passa aí dos 5 GB. Mas esse download especificamente, que é o download do ESXi, ele é pequeno, 300 MB. Você decide conforme a sua conexão, clicar aqui em download, vou baixar o produto, tenho que aceitar aqui os termos da EULA. Pronto, o meu download começou e agora é só aguardar terminar para a gente fazer a instalação. Bom pessoal, nós já fizemos o download do arquivo ISO, gravamos uma mídia de instalação e agora chegou o momento de fazer o setup. Eu já liguei o servidor com o CD-ROM, ele já fez o processo de detecção de hardware e esse já é o menu inicial do boot da mídia, ou seja, do CD-ROM de instalação. Então nós temos aqui ESXi 5.1.0, o build dele 2013-0402.001 Standard Boot Menu. Tá? Esse aqui é o CD-ROM de instalação já fazendo o setup da máquina. Vamos começar a instalação? Aqui já está acontecendo o processo de instalação, já temos aí algumas informações referente à versão do produto, ao build do produto, um pouco do que eu tenho de processador, de memória, né? É um hardware
específico para laboratório. Ele faz o processo de inicialização de alguns drivers de kernel, identificação do hardware. Esse processo é feito em Linux, né? Então um setup baseado em Linux. E aí mais para frente a gente vai ter aí as telas de configuração básica do instalador. Ok, essa é a tela de boas-vindas do instalador. A gente vai pressionar Enter para iniciar a instalação. Aqui temos o contrato que a gente tem que, após ler esse contrato, pressionar a tecla F11 para aceitar as condições e continuar com o setup. Nesse momento, o instalador identificou os discos que eu possuo conectado e é onde eu seleciono o disco onde eu quero instalar o ESXi. Isso aqui é muito simples, ele identificou apenas um disco com 40 GB de espaço total. Quando eu pressionar Enter, ele vai formatar todo esse disco e fazer a instalação do VMware. Então, muito cuidado. Não dá para fazer dual boot entre um VMware e um Windows, por exemplo, em uma máquina de teste. Ele vai formatar, a não ser que você faça a instalação em um disco separado. Tá? Se o seu servidor está conectado em um store através de Fiber Channel ou através de iSCSI com o Initiator via hardware, toma cuidado, porque aqui pode aparecer os discos do storage. Se você não estiver atento, você pode acabar formatando um disco do storage. Pay attention. Selecionado o disco, o próximo passo é selecionar o layout do teclado. Cuidado com essa etapa. Se você errar na seleção, depois você não vai conseguir navegar no menu texto do VMware. Tá? Por padrão, eu vou selecionar o sdefault. Neste momento, a gente define qual é a senha de root. Root é o usuário máximo, é o usuário com total privilégio dentro do ESXi, né, uma conta local. E a gente vai definir qual é a senha. Ok, senha definida, vamos para o próximo passo. Este é a tela de confirmação da instalação. Tá? A mensagem é clara, o instalador vai fazer a instalação do ESXi no disco identificado abaixo e cuidado, um aviso aí, todo o conteúdo do disco, todo o disco será reparticionado. Como resultado, tudo que existe nele será perdido. Confirmar a instalação, pressione F11. Inicia aí o processo de instalação, particionamento do disco, instalação do kernel, dos drivers, dos módulos, um processo que nesse caso será bem rápido. Aproveitar para fazer aquela boa recomendação, né? Em uma instalação para ambiente de produção, utilizar discos em espelhamento, pelo menos RAID 1, ok? Você pode usar 2 discos, configurando o RAID 1 pela controladora física, nada de RAID via software. Tem que ser configurado o espelhamento, o RAID, via hardware. RAID 1 já é ok. Se você pretende armazenar máquina virtual localmente, ou seja, nos discos locais do servidor, usar pelo menos RAID 5, no mínimo, para não ter problemas de performance. Ok, a instalação foi concluída com sucesso e agora a gente vai pressionar Enter para acontecer o reboot. Próximo passo, fazer a configuração através da console texto do ESXi, como IP, interface de gerenciamento e, na sequência, primeiro acesso usando o vSphere Client. Ok, que ótimo! Sistema operacional VMware ESXi 5.1 instalado. Ok, eu aproveitei esse tempo para tomar um café. Agora, essa tela é a console do VMware ESXi e a gente vai pressionar F2, tecla F2 para customizar algumas coisas. Ou temos aí F12 para fazer o shutdown ou restart do servidor. Bom, primeira coisa aí é autenticar com a senha que nós definimos no momento da instalação. Vamos fazer a autenticação. E então vamos dar uma explorada aqui nesses menus de opções. Nessa tela a gente faz só as configurações mais simples do ESXi, tá? Como configurar a parte de autenticação, a senha do root, né? Configurar a interface de gerenciamento. É através dessa interface ou deste endereço IP que a gente passa a ter acesso ao servidor ESXi, tanto via PUT, via SSH, que é a console texto,
como também através do client do vSphere, tá ok? Vamos entrar nessa opção para dar uma olhada? Ok, entrando na opção de Configure Management Network, a gente tem as opções de adaptadores, Network Adapter, onde a gente pode selecionar qual é a placa de rede ou qual é a porta, a interface, que vai responder pela rede de gerenciamento daquele servidor. Tá? A recomendação aqui é fazer com que todos os servidores que você está instalando o SXI utilizem a mesma porta. Mais para frente, a gente vai ver que através do vSphere Client é possível configurar a interface de gerenciamento para ficar em NIC-team, né? Ou seja, duas placas de rede atender a rede de gerenciamento. Isso é ótimo para tolerância à falha. Podemos especificar VLAN ID, então se você tem aí uma rede isolada para gerenciamento através de uma VLAN, você pode aqui setar o VLAN ID. Podemos fazer a configuração de IP, por padrão, quando a gente faz a instalação do SXI, ele vem configurado como DHCP, e esse é o momento que a gente altera essa configuração, pressionando o Enter naquela opção. Então a gente pode decidir aqui se a gente vai usar o IP dinâmico ou se a gente vai... A navegação aqui é a setinha para baixo e a barra de espaço para selecionar Static IP Address, que é o endereço IP manual, né, que nós vamos configurar. Então aqui nessa tela nós vamos fazer a configuração do endereço IP, colocando aqui o IP 10 para essa máquina. A parte de IPv6 também a gente pode habilitar ou pode desabilitar. Ok, uma coisa nova que é o IPv6, mas nesse caso a gente vai manter desabilitado o IPv6, tá? Sem IPv6, então a partir desse momento ele fica como desabilitado, IPv6 está desabilitado, muito bem. A configuração de DNS, ou seja, os apontamentos dos servidores DNS, servidor DNS primário, servidor DNS alternativo ou secundário, e o nome do servidor, o hostname desse servidor, que nós vamos padronizar como ESXi01.goingcloud.lab. Este é o nome do servidor. Por fim, aqui na parte de Management Network, eu posso customizar o sufixo de DNS. O sufixo de DNS nada mais é do que a parte do DNS do seu domínio. Isso acelera a resolução de nomes, principalmente porque o sistema operacional Linux ele vai tentar fazer a resolução primeiro nesses DNS. Então vamos colocar aqui o sufixo goingcloud.lab, que é o meu DNS, inclusive o DNS do Active Directory, que a gente vai fazer a integração mais para frente. Vamos voltar aqui para o menu principal, pressionando ESC. O sistema identificou que houve mudança, então ele pergunta se eu desejo aplicar essas mudanças e reiniciar a interface de gerenciamento. Vou pressionar Y para confirmar. Começa então o processo de restart aí do host e dos serviços. Muito bem, após a configuração da interface de gerenciamento, ele faz um restart do servidor e voltando agora a gente vai fazer logon novamente na console para finalizar aquela configuração básica. Vimos então que é possível configurar a interface de gerenciamento. Podemos ainda nessa console reiniciar os serviços de gerenciamento, né, através da opção Restart Management Network. Isso pode ser útil se você tem aí um travamento, uma falta de acesso ao seu ESXi, então você pode fazer o restart dessa interface de gerenciamento. Podemos fazer também os testes de rede, né, através desse menu. Aí a gente pode fazer alguns pings, e incluindo também a resolução DNS. Também podemos restaurar as configurações e as opções de network. Ele vai redefinir os protocolos TCP/IP, tanto a versão 4 quanto a versão 6, e isso pode ser útil se você estiver tendo algum problema na parte de networking. Podemos também nessa console configurar o teclado, algumas opções de troubleshooting, visualizar alguns logs do sistema e visualizar algumas informações de suporte. Por fim, nessa console a gente pode resetar todas as configurações do ESXi. Toma muito cuidado com essa opção. Se você resetar as configurações do sistema, você vai perder endereçamento IP,
senha de configuração, ele vai retroceder no processo de instalação e todas as mudanças que você fez serão perdidas. Um detalhe muito importante: se você está instalando um servidor HP, Dell ou IBM, utilizando a mídia que você obteve junto ao fabricante do hardware, ao invés do download direto da VMware, não utilize essa opção Reset. A opção Reset, ela redefine as configurações da VMware, ela não redefine as configurações do fabricante do hardware. Por exemplo, se você tem um servidor HP, se você utilizou a mídia de instalação fornecida pela HP, não utilize essa opção, porque essa opção vai redefinir as configurações e as opções que são customizadas para HP serão perdidas, ok? Esse é um ponto importante. Nessa tela é isso daí, você vê que a gente pode fazer algumas configurações básicas. Bom, é isso aí. Você vê que nessa console a gente pode fazer algumas configurações básicas, como redefinir a senha do root, configurar a interface de gerenciamento, redefinir as configurações da interface de gerenciamento, realizar testes de conectividade de rede, incluindo ping e resolução de nomes. Podemos configurar teclado, o layout do teclado e algumas opções para resolução de problemas, como logs, informações de suporte. Por último, podemos, através dessa tela, redefinir todas as configurações do VM, que é um item que precisa tomar muito cuidado antes de fazer, ok? Vamos então conhecer um pouco sobre a console web do ESXi. Bom, pessoal, agora que a gente já tem o ESXi instalado e acessível, vamos fazer o acesso através do browser, digitando aqui o endereço IP do servidor ESXi. Ok, essa é a console web do ESXi 5.1. Podemos fazer pouquíssimas coisas aqui, mas a principal é fazer o download do cliente do vSphere. Relembra que na parte onde a gente fez o download do produto, eu mencionei que não era necessário fazer o download do vSphere Client pelo site, porque a gente já tinha ele acoplado ao arquivo ISO. Está aí o resultado, ele já está disponível. É claro que numa situação onde você precise só do client, você já sabe que você pode acessar o portal do myvmware.com e baixá-lo sem problema. Aqui a gente faz o download desse vSphere Client para a gente depois fazer o primeiro acesso e algumas outras configurações. Por enquanto é só. Na próxima aula então a gente vai ver como utilizar o vSphere Client para navegar nos recursos do VMware. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. E aí, pessoal, antes de ir embora eu voltei para falar sobre as duas dicas importantes, né? A primeira em relação ao hardware HP, Dell e IBM e a segunda com relação a placas de rede. Bom, isso é muito rápido, depois a gente enfatiza com mais detalhes, mas basicamente se você vai instalar servidores HP, Dell ou IBM, verifica junto ao fabricante se existe uma mídia de instalação do ESXi compilada por eles. Isso é importante porque nessa compilação eles adicionam todos os recursos, incluindo drivers, mais atualizado para aquele modelo específico de hardware. Verifique antes, junto ao fabricante, HP, Dell, IBM, se existe uma mídia fornecida por eles. Tá? Além disso, verifique também se existem updates de firmware e de hardware para você aplicar antes de instalar o VMware ESXi. Isso é uma best practice. Já com relação à placa de rede, utilize pelo menos duas placas de rede dual. Né? A gente vai ver que o ambiente VMware a gente usa muita parte de network, tanto para fazer a rede das máquinas virtuais, mas também para fazer a rede de comunicação com storage, via NFS, a SCSI, ou para segmentar a rede para DMZ, com VLANs. Então, considere no mínimo duas placas dual, né, que é melhor, ou uma placa quad. Sendo que a primeira opção é melhor porque você acaba tendo dois dispositivos físicos. Em caso de uma falha no primeiro, o segundo continua funcionando. A gente pode integrar isso na configuração da parte de network de vSwitch do VMware. Tá? Então essas são as duas dicas. Hardware de marca. Verifique se existe uma mídia de instalação do ESXi específica para aquele hardware disponibilizada pelo fabricante, por exemplo, HP. Placas de rede, utilize pelo menos aí 4 interfaces ou 2 interfaces dual ou 4 placas de rede isoladas, single port, para uma alta disponibilidade, uma redundância e uma segmentação da network. Isso pode variar muito de acordo com cada projeto. Tem projetos que tem que usar mais placas de rede, já existem projetos mais simples que permitem a utilização aí de 2 placas de rede. Então essa é a dica, agora definitivo, até a próxima aula. Tchau!